A gente é um país que parece que torce para ir para baixo. Fomos colonizados ao mesmo tempo que chegaram os caras do Mayflower lá nos Estados Unidos. E aí, a primeira potência do mundo e nós aqui patinando. Não dá para a gente continuar assim, não dá. E porque as leis favorecem os infratores. Na verdade, nos primeiros 100 dias, ele foi o que mais cumpriu promessas de campanha desses últimos tempos, só que isso não foi mostrado. O que foi feito é o que todo mundo recomendava aos outros presidentes. Faça logo as grandes reformas. Ele já tocou as grandes reformas. A reforma contra o crime, não apenas o crime comum, mas o crime de engravatado, né? E a reforma da Previdência. Eu aprendi que a gente é escravo da notícia, a gente é um intermediário do fato, em respeito àqueles que acreditam na gente. Quando eu cheguei a Brasília e vi aquele horizonte, enfim, do céu batendo lá na frente, aquele verde, aquela amplitude, eu me apaixonei desde o primeiro dia. Meu convidado de hoje é um jornalista que eu admiro muito, é um homem que se dedica a fazer comentários políticos há muitos anos e se chama Alexandre Garcia, que todo mundo conhece, redes sociais movimentadíssimas, mais de 1 milhão no Twitter, não é? Fazendo YouTube direto. YouTube já deu 200 mil em 3 semanas. Agora vamos começar rasgando seda, né? Para mim, esse é um acontecimento da entrevista para Leda Nagel. Acontecimento, dá vontade de contar para todo mundo. A honra é minha, total. E já trabalhamos juntos. Já trabalhamos juntos. Da Milênios, né? Na no outro TV século. Foi no outro século, exatamente, em outro século. Mas continuamos aí firmes. E firme com o compromisso de falar a verdade. Pois é, esse compromisso, às vezes eu fico chocado. Lá na PUC, em Porto Alegre, eu aprendi que a gente é escravo da notícia, a gente é um intermediário do fato, em respeito àqueles que acreditam na gente. Então a gente tem que transmitir o fato assim como ele é. O fato não precisa de ajuda. Se a gente tentar ajudar o fato, a gente deforma o fato, né? E às vezes eu fico um pouco chocado com esses novos tempos. Né? O tempo de militância, né? No jornalismo militante. A gente está misturando. Vou te contar uma história. Eu acho que já faz quase 30 anos, eu fui convidado para conversar com os alunos do último semestre de jornalismo da UNB, a Universidade Federal de Brasília. E aí um aluno me perguntou, quais são os pilares do jornalismo? Eu disse, olha, veracidade, clareza, simplicidade, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor coordenador da cadeira deu um salto. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu levei um choque, né? Porque o meu professor lá na faculdade me ensinava isso. Né? Aí eu disse, professor, desculpe, o que o senhor ensina, então? Ensino meus alunos a serem militantes. Eu disse, militantes? Como assim? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Tá. Aí, então está explicado. Professor, eu vim aqui para falar em jornalismo, não em sociologia, em ideologia, em política, não. Então está explicado. Assim. Tá explicado. Faz 30 anos. Então é a geração que está aí. A cada ano sai uma geração de militantes. Né? Imagino que tenha muita gente que para pensar, porque eu me dirigi aos alunos, olha, eu quero ser sincero com vocês. Se vocês forem militantes ideológicos para combater o status quo e estiverem num jornal sério, em 2 meses vão descobrir, vocês vão ser demitidos. A menos que vocês vão trabalhar no partido da mesma militância ideológica, quer seja o PFL, que era da época, ou o PT, tanto faz. Né? O que a gente tem... Não faz diferença o partido, né? Pois é. Mas a militância tem que ser naquele espaço. É respeito a quem acredita naquilo que a gente escreve ou diz ao microfone. Né? Mas a gente está passando um momento muito curioso, um momento em que os órgãos de comunicação estão muito desacreditados, né? A grande mídia, a chamada grande mídia. Né? Esse é o patrimônio principal, credibilidade. Aí a gente pega pesquisa de opinião sobre em quem você mais acredita, aparece lá em cima Forças Armadas, depois religião, e lá embaixo nós e os políticos. Né? Então, estamos ficando iguais a eles. A pessoa vai olhar para a gente, vai nos ouvir ou vai nos ler. Bom, não acredito nada disso. Temos que evitar isso. Né? Agora, nesse sentido, as redes sociais ajudaram muito, né? Eles não só elegeram o Bolsonaro, como elegeram
Muita gente nova, diferente do que estava aí. Deu uma renovação da política. Incrível, né? Eu acho que em outubro, né, eu escrevi um artigo no ano passado, minha mãe estava se encaminhando para os 100 anos, que ela completou no dia 30 de janeiro, e me disse assim, meu filho, eu já vivi tanto, mas eu nunca vi uma mudança como essa que aconteceu em outubro. Aí me marcou aqui, puxa, ela viu toda a ditadura Vargas, né? Revolução de 32 em São Paulo, a queda do Vargas em 45, viu tudo. Viu toda a história recente do Brasil. Suicídio do Vargas, a ascensão de Juscelino, construção de Brasília, viu tudo. E acha que a gente vinha com poucas mudanças, apenas uma adaptação. Agora não, parece que foi uma... Quando a mudança é muito grande, chama-se revolução. Não foi uma revolução por armas, mas acho que foi um pouco pelo voto. E via Twitter e tal. Uma vez eu estava numa cidade suíça, Windeck, e assisti a uma reunião do prefeito com a comunidade na praça da cidade. Chovia! E todo mundo de guarda-chuva discutindo com o prefeito. Eu disse, puxa, essa é a democracia direta. Eles estão aqui na ágora grega. Né? Que barato. Eu acho que a rede social está sendo a praça das nossas cidades, onde se discute. Onde tem de tudo. Tem boato, fulano, não. Tem de tudo. Mas também tem a possibilidade de acessar pelas enciclopédias digitais, que antes era um pesadão pegar a enciclopédia britânica. Delta La Ruse. Delta La Ruse. Hoje não, dá uma dedilhada ali, uma digitada, e a gente pega, esclarece muita coisa, né? Os repórteres de hoje têm uma vantagem incrível sobre quando a gente começou, por conta dos arquivos, né? Só dá uma googada. Eu não entendo como é que eles nunca conhecem as pessoas, porque bastava dar um Google. A gente ia no arquivo, aquela coisa Seu primo trabalhava no arquivo do JB, se não me engano. Eu fui do JB, Fernando Gabeira. Você foi do JB naquela época? Fui depois que o Fernando saiu, eu entrei. 71, Dines, Alberto Dines. Escola de jornalismo. Escola de jornalismo. Ele e Carlos Lemos. Carlos Lemos, eu gostava Luiz Orlando Carneiro. Olha. E você foi direto do Rio Grande do Sul para... Porque você nasceu em Cachoeiro do Sul. Cachoeiro do Sul. Eu estava na PUC. Eu fui presidente do centro acadêmico, era líder estudantil. Já foi de esquerda? Não precisava ser, bastava ser inteligente. Desculpa. Porque tinha uma época... Você não era de esquerda e foi presidente do centro estudantil. A primeira coisa que eu fiz... É uma surpresa para mim. Quando eu ganhei a eleição para presidente do centro acadêmico, a primeira coisa que eu fiz foi entronizar a bandeira brasileira na parede da sede. Só esse aqui é que manda na gente, nenhum partido. É essa bandeira que manda na gente. É o Brasil. Brasil acima de tudo, já era um pioneiro. Mas Bolsonaro copiou de você. Pois é. Aí se inspirou. No último ano, o Jornal do Brasil entrou na sala e disse, olha, nós temos uma vaga de estagiário e vocês escolham pelo voto 3 para fazerem um teste. Aí eu levantei o braço, olha, meus eleitores, por favor, eu quero. Senti que era o momento. Aí fui um dos escolhidos e depois ganhei no teste, né, fazendo uma reportagem, e fiquei no JB, isso foi em 71. Aí a minha sorte, você perguntou se eu fui direto para Brasília, a minha sorte é que o dia que o Bordaberry, presidente do Uruguai, fechou o Congresso, cercando o Congresso de tanques, eu acho que foi lá meio da tarde. Às 5 da tarde me ligam para Porto Alegre, olha, não tem mais avião no Rio para Montevidéu, mas tem um voo daí, você vai agora e já manda a matéria hoje. Ai meu Deus, eu tinha 2 anos e meio de JB, recém tinha saído do estágio. Me mandaram para Montevidéu, olha que historinha. No primeiro, talvez você conheça a pessoa, estava lá o Jaime Dantas. O Jaime Dantas era do Washington Post, o Jaime Dantas tinha 65 anos de idade, era veterano. Publicaram o que ele escreveu, mas o que eu havia escrito estava igualzinho. Eu disse, puxa, estou no caminho, está igualzinho. No dia seguinte, o Jaime Dantas foi embora e eu fiquei. E pedi uma entrevista com o presidente do Uruguai, que recém tinha fechado o Congresso. A resposta, você chegou atrasado. O correspondente do Estadão pediu antes de você e ele vai dar entrevista para o correspondente do Estadão. Eu disse, ai meu Deus, JB perdendo para o Estadão. Brabo. Na época, né? então. Eu cheguei aqui, que fiasco. No dia seguinte me ligam, o presidente está te esperando. Eu disse, como assim? O correspondente do Estadão estava numa reunião Tupamaro e foi preso.
Quem era? Quem era? Flávio Tavares. Caramba! Que tinha sido banido por México também. Aí depois, mais tarde, encontrei o Flávio. Flávio, muito obrigado pela tua militância. Você acabou de me salvar. Me salvou, né? Aí fiz a entrevista, saiu no JB de domingo, primeira página, 2 fotografias. Aí eu disse, meu Deus, 2 fotografias. Uma, vamos por ordem. Uma, Elizabeth Taylor e Richard Burton casando. A outra, eu e o Bordaberry. Nossa, Alexandre, você... Aí ganhei o posto. Ganhou o posto. Fiquei em Buenos Aires 3 anos. Aí eu fui sequestrado pelos montoneiros e depois eu estava ameaçado pela AAA, que era o anticomunista. Eu disse, tá bom, estou na média, estou ótimo. Extrema esquerda e mais extrema direita, eu estou na média. Você foi sequestrado mesmo? Fiquei morando na embaixada 1 semana, mais ou menos refugiado, e um dia o embaixador me disse, você vai ter que sair, senão vai criar um caso já de Estado. Aí o JB me convidou, você quer ir para Brasília ou voltar para Porto Alegre? Não, claro que quero ir para Brasília. Foi assim que eu acabei em Brasília, em 76. Nossa. E adoro Brasília. E adoro Brasília. Os montoneiros me jogaram no chão, botaram metralhadora na minha nuca, vai morrer agora, espião brasileiro, não sei o quê. Bom, só não quero sujar as calças. Não sujei. Não sujou. E aí, quando prenderam no Brasil o líder deles, o Mário Firmenich, e o Supremo decidiu que ele só seria extraditado se fosse limitada a pena em 30 anos, porque ele estava com pena perpétua, se não me engano. Aí eu combinei com o ministro da Justiça, numa entrevista, eu disse, eu quero que... Se o senhor responder, eu vou pedir licença para eu dizer uma coisinha. Tá? Ele disse, não, tudo bem. Aí eu peguei o microfone e disse, o senhor Mário Firmenich está tendo todo o direito de defesa no meu país. Direito de defesa que ele não me deu quando me sequestrou na Argentina. Aí eu dei o troco. Esperou, mas deu. Pois é. A política sempre esteve no foi seu principal interesse, continua sendo? Economia também, eu cobria a economia lá no tempo do Mário Henrique Simonsen. Bons tempos. Imagina que ministro da Fazenda... Você trabalhava com o Joemir Betti no ar, não é? Bom, aí foi na Globo. Eu estou falando de JB ainda. Nos tempos do JB de cobertura do Ministério da Fazenda, olha a cabeça do senhor ministro Simonsen. Ele nos convidava para jogar xadrez e beber uísque na casa dele em fim de semana e comentava tudo que ele ia anunciar na semana seguinte. Então, quando ele anunciava, todos nós já sabíamos os bastidores para explicar. Cara inteligente, Cara inteligente. Pois é, não tinha aquela coisa... Esses segredos, aquelas batidas. Não, um bom uísque para amaciar uma jogada de xadrez e ele, no fundo, ele estava jogando xadrez também com a gente, né? Que é admirável. Inteligente mesmo, como xadrez, né? O que falta nesse governo de hoje? Falta isso também, né? Eu diria que está carregando as emoções da campanha ainda. Eu acho que devia baixar um pouco as emoções, esfriar mais a cabeça, porque está indo bem. Porque o problema é que a gente tem que saber dos fatos. E os fatos são muito positivos. Imagina que anteontem eu estava conversando com uma pessoa lá em Porto Alegre, que é do governo, o ex não, ele é chefão até hoje, é dono até hoje da Localiza, que é o ministro da desburocratização, ministro da desestatização, não é ministro, é secretário de desestatização, o Samir, ela é de Belo Horizonte. E ele dizia assim, gente, vocês não, dizendo para um auditório com tudo 3.500 pessoas, gente, se dão muito bem, estão afinadíssimos, o Davi Alocumbre, presidente do Senado, o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, estão afinadíssimos na reforma da Previdência. Agora, se você pega o noticiário, parece que estão dando murro um no outro. Pelo noticiário, sim. Então, onde está a verdade? E como é que a gente vai fazer para passar essa verdade para a população? Você acha que o Bolsonaro tem que... Porque o professor Olavo de Carvalho fala que ele devia falar à nação em rede de televisão também. E não deixar de tuitar, mas também falar para o povo que não tem Twitter. Talvez um pouco de conservadorismo nosso achar que tem que ser como foi nos anos anteriores. E a campanha não foi como nenhuma outra campanha. Então, esse governo também está sendo como nenhum outro governo. Né? Mas ele tem que se comunicar, ele tem que dizer essas coisas. Quer dizer, não essa relação do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia
E o Davi Alcolumbre. Alcolumbre, né? Alcolumbre nome, é um nome. Mas os feitos, o que ele está fazendo, ele tem que transmitir, porque os jornais não estão transmitindo. Ele transmite pelo Twitter, né? Agora, o Twitter acho que está dando mais. Você acha que está dando mais ibope que a TV? Eu não sei se a TV não, mas na leitura, nos jornais, eu acho que, pelo que eu ouço, assim, com meus amigos de jornais menores que publicam meus artigos, as pessoas estão preocupadas com a queda de anunciante também. E com o futuro deles. Estão passando por digital, né? Jornais digitais. E você publica o seu artigo em quantos jornais hoje? 20 jornais. Agora eu estou em capitais também, Porto Alegre, Curitiba, lá no Nordeste também, algumas capitais. E 300 emissoras de rádio, que eu acho isso é um maravilhoso. Show. Porque o rádio é e capilaridade. Todo dia. Capilaridade. De manhã? De manhã. Eles publicam de manhã, eu gravo à noitinha do dia anterior. Né? Procuro assuntos que digam respeito ao país inteiro. Do Amapá, de Roraima ao Rio Grande do Sul, porque sai nas rádios de todas as cidades. Né? Você trabalha nacional, na verdade. Eu tenho uma ao vivo que é a Eldorado de São Paulo, 8h35 da manhã. Mas é um prazer muito grande, porque a minha origem é a rádio. Com 7 anos de idade eu estava no microfone. Você foi ator? Meu pai era de rádio, então naquele tempo a radionovela não tinha gravação. O gravador era um rolo de arame que dava maior confusão, então era ao vivo. Não podia ter erro na novela. Uma ocasião, o sonoplasta, que tinha várias faixas de sons no disco, botou na faixa errada na hora que o sujeito ia matar o outro na novela. Vou te matar! Aí era para ser tum-tum, e deu bé, né? Aí não adianta te esconder atrás dessa ovelha. E aí entrou o tiro. Tinha que improvisar. Mas eu fazia papel infantil em novela, com 7, 8 anos de idade. Eu subia no telhado com um megafone improvisado para dar notícia da Guerra da Coreia, seguindo o Repórter Esso, a saga do Dr. Napoleão Laureano. Não sei se você lembra. Rio de Janeiro, um médico cancerologista que tratava das pessoas de graça e que contraiu câncer, ficou com câncer. Então, ele se tornou a notícia da época. Um paraibano, hoje tem um Instituto Napoleão Laureano lá em João Pessoa. Mas, enfim, desde cedinho, você trabalhou. A minha mãe sempre leu muito. Revista O Cruzeiro eu devorava, Davi Nasser eu devorava. Né? A viúva do Davi me prometeu a máquina de escrever. Até hoje não deu. Não deu. Mas me deu de presente uma coleção de O Cruzeiro daquela época, né? Com aquelas histórias da Aida Cury, o crime do Citroën Negro, ladeira de Sacopã. Então, eu estou com a notícia. Leopoldo Heitor, eu acho, né? O Citroën Negro, não era não? Não, foi o Tenente Bandeira. Tenente Bandeira. E o bancário Afrânio, do Banco do Brasil. Os mais antigos vão recordar que os outros não vão saber nem de que se trata. Não vão saber mesmo, os jovens não sabem. Alexandre, com toda a sua experiência, você sabe que você várias vezes disseram que você ia ser porta-voz do Bolsonaro. Eu mesmo te escrevi perguntando se você ia ser. Você tem vontade de... Não. Você não. Já foi uma vez, né? Não, com Figueiredo durante 1 ano e meio. Né? Eu fui procurado em casa, disse, olha, era o Rubem Ludwig. Foi lá, olha, eu sou emissário do presidente, o presidente quer que você trabalhe com ele. Aí eu disse para ele, bom, pelo emissário já tem 99% de chance. Agora, Rubão, eu quero ouvir um conselho seu, um conselho básico. Ele me disse, você vai ter que se expor. Né? Soldado que não mete a cabeça para fora da trincheira pode não ganhar bala, mas também não ganha guerra. Então, durante esse tempo todo eu me expus muito, mas fazia parte. E você acha que se o Bolsonaro tivesse mandado um emissário mais convincente, você aceitaria? Não. A propósito, eu queria mostrar uma coisinha de quando eu era porta-voz. Foi em agosto de 1980. Eu ia para Porto Alegre e o Correio do Povo, que era o jornal mais importante do Estado, queria uma entrevista comigo para a edição de domingo, que era uma edição importante.
Aí eu passei pelo gabinete do ministro Golbery e disse, ministro, eu vou para Porto Alegre, eu vou ao Rio Grande, mas eu não quero dizer só abobrinha, eu quero dizer algo que importe. O que eu devo dizer? Aí ele me olhou e disse, diga que a sucessão de Figueiredo será civil. Uau! Eu disse isso em 80, agosto de 80. Diretas já veio 3 anos depois. Né? E aí tem gente dizendo aí com a voz, derrubamos o governo militar. Eu disse, gente, eu anunciei 3 anos antes, desculpe. Né? E aí foi manchete no domingo e segunda-feira todos os grandes jornais vieram atrás. O ministro Fará, que era meu superior, ficou furioso, dizendo que eu falei demais, que não devia ter dito isso, que isso deveria ter sido anunciado pelo próprio presidente em solenidade. Né? Aí eu vi que ele estava falando por conta própria, aí eu menti para ele. Eu disse, não, mas foi o presidente que me pediu para dizer isso. Furioso, ficou quieto. Com o presidente, inclusive. Aí pronto, aliviou para você. Aliviou. O que você acha que o Bolsonaro tem que fazer hoje? Como é que ele deveria... O que ele poderia melhorar? Quem sou eu para estar dando um conselho para o presidente da República? Não, porque você sabe muito do jornalismo, você já foi porta-voz. Ele tem um porta-voz muito educado, né? Muito cordial. Muito inteligente também. Muito inteligente, informado, que trata bem o jornalista, que é bacana. Mas Cortês. Ele é muito educado, né? É uma pessoa educada. E atura muita pergunta... Porque também é um teste muito bom, né, esse? Outro dia de resistência e resiliência. Porque ele atura cada pergunta inacreditável. Ele recebeu a pergunta de uma repórter que não se identificou. Aí ele perguntou, quem é a senhora? Ela se identificou. E de onde a senhora é? Ela ficou chocada que ele não sabia de onde ela era. Eu lembro quando eu era chefe e a menina dava o primeiro autógrafo na rodoviária e entrava levitando na redação de narizinho empinado. Eu disse, minha filha, pediram um autógrafo porque viram você na televisão, mas nem sabem o nome. Não sabem mesmo. Aí eu costumo dizer, já me chamaram de Joelmir, de Paulo Henrique. Eu já dei autógrafo com Glória Maria, morremos de rir. Hermano Henning. Eu tenho que contar. Campinas, estava no último andar de um hotel e a sensorista em Campinas estava vestido de marechal, né? Sensorista todo. E aí lá no último andar eu entrei, ele foi parando e me perguntando, ele disse, acho que eu conheço o senhor. Eu disse, foi desse. Já sei, o senhor é da televisão. Eu disse, sou. E o elevador continuava descendo, entrando gente. Eu disse, o senhor é da Globo? Eu disse, sou. Aí continuou descendo. Já sei quem o senhor é. O senhor é do Jornal Nacional, né? Eu disse, sou. Muito prazer, seu Cid Moreira. É uma maravilha. Então eu conto isso para a gente, caia na real, tem que pisar no seja humilde, né? Para com isso. O Cid era muito humilde, era e é. Né? Não, era diferente também, né? Todo esse... Essa coisa de você tem que me conhecer, como assim você não sabe com quem você está falando? Eu lembro de nós... Era fora de moda, pelo menos, na melhor das hipóteses. Né? Eu lembro quando nós, diplomados em jornalismo, nós que eu digo, eu fora, mas quando fizeram uma pesquisa e deu Cid Moreira como jornalista número 1 do Brasil. Ele não tem diploma, não sei o que. Gente, ele nos representa, claro. Vocês não estão entendendo. Tem um monte deles que não têm diploma que são ótimos. Pois então. O que não invalida o nosso diploma. Né? Eu formei lá na Federal de Juiz de Fora com o maior orgulho, adoro isso. Adoro esse tempo meu. Sabe o Zanini, muita gente conhece o Zanini, que não tem diploma. E é um melhor arquiteto de Madeira. Lecionou em Paris. Aí um dia ele ia voltar ao UNB e os arquitetos da UNB, os engenheiros, fizeram abaixo-assinado. Não pode lecionar na UNB porque não tem diploma. Aí ele escreveu um artigo no Jornal do Brasil dizendo assim, o cara que fez o viaduto Paulo de Fronten tinha diploma, o cara que fez a gameleira tinha diploma, o cara que fez aquilo tinha diploma. Agora, quem fez as pirâmides não tinha diploma, fez o Partenon não tinha diploma, estão lá até hoje. Né? É por aí mesmo. Quem fez a ciclovia devia ter diploma, a ciclovia Tim Maia caiu 4 vezes. Aliás, eu não sei por que não fazem uma demolição dessa maldita ciclovia. Eu só não queria, gostaria de pagar por ela. E demoliu o esquema que a construiu. Né? Que a construiu, porque, francamente... Porque é uma vergonha, não é? Se você olhar tudo isso, todo dia tem o amigo do amigo
do meu pai, não é? E vai o Botafogo, eu não sei quem, eu isso, aquilo, todo dia tem uma denúncia nova. De repente nova. A gente descobre que a Odebrecht foi quem pagou os políticos, tudo. De um modo geral. A Odebrecht foi presidente do Brasil. Pois é, foi o Caixa, era o ministro da Fazenda, Tesouraria. Que coisa horror, incrível. Né? Coisa incrível. Que horror. E nós pensando ainda tem gente que defende isso. Não, é incrível, né? E nós pensando que estávamos pagando o salário dele com os nossos impostos. Não, os nossos impostos também estavam pagando o superfaturamento da empreiteira para poder pagar essa gente. Que destino. Será que isso é uma coisa que está no DNA do Brasil? Olha, assim? Eu hoje fotografei lá na esteira de bagagem as pessoas com toda a linha amarela mostrando o limite. Ó, não chegue mais perto, você vai prejudicar os outros. Todo mundo em cima da linha amarela, né? Eu pus a foto e uma observaçãozinha pequena, todo mundo percebeu. Disse, não é só o político. Agora, no Rio de Janeiro, as águas. Não é nem o Crivella, que recém chegou. São os outros também, nos últimos 50 anos. Ele também não fez nada. Pois né? Agora, e as pessoas que jogam no sofá, que jogam sujeira, tudo. jogam lixo, que jogam coco pela janela do carro, né? Usam tênis importado e jogam lixo pela janela de carros importados faraônicos. Eu já fiz Além isso. Da pessoa da comunidade que também joga o seu próprio lixo, sabendo que vai entupir o bueiro e que a casa dela vai cair. Quer dizer, não é o cara que para na fila dupla, o buzinaço na hora que o sinal abre. Pois é, aí que moral a gente tem de de falar mal do político, se a gente é igual. É por isso que ele está eleito, porque nós o elegemos. Nós o pusemos lá para nos representar. Nós temos que mudar todo mundo, né? É verdade. Lá em Brasília, 2 ou 3 vezes eu fiz isso. O sinal fechado, o sujeito jogou o cigarro pela janela do carro. Aí eu desci, peguei o cigarro, devolvi para ele e disse, olha, eu acho que o senhor esqueceu o seu cigarro na nossa rua. Aí todo mundo vê, buzina e aplaude, o sujeito morre de vergonha. Esse não faz mais, pelo menos. Nunca mais vai fazer isso. É triste mesmo. Acho que é uma campanha nacional, né? Não seja porco, né? Uma coisa seja assim. civilizado. Seja civilizado. Mas acho que seja civilizado é pouco. Tem que dar uma ofendida, assim. Você está sendo porquinho. Tinha uma... Vou falar em porco. O que mais me chocou no caso do Assange é que o governo do Equador reclamou que ele não tinha hábitos higiênicos na embaixada. Foi o que mais me chocou. O cara ainda por cima é porco. Ainda por cima, francamente. Você andava de patinete nos corredores, jogava bola nos corredores da embaixada em Londres. Ai, meu Deus, na embaixada que o acolheu, né? É falta de berço. Mas como é que você vê a possibilidade da gente mudar, quer dizer, do brasileiro comum, de todos nós, vamos colocar todos nós na mesma panela, da gente mudar, da gente ter mais educação. Educação que eu falo não é só de 2+2 e de concordância e plural. Falo educação mesmo, de civilidade, de civilização. Eu acho que é o seguinte, eu não estou só, eu estou numa comunidade, eu tenho que respeitar os outros. Eu não posso sujar a rua, eu não posso fazer barulho para os outros. Eu tenho que respeitar as leis que foram feitas para facilitar a circulação, eu tenho que saber coisas mínimas. O sujeito, agora, no aeroporto, né? Eu estou chocado ainda no aeroporto, entra na esteira e fica parado, pensa que é um ride da Disney. Entra na esteira, pensa que ele está na Disney, que ele vai dar uma voltinha, cheio de bagagem, e ninguém mais passa. Ninguém mais caminha. Ou vem caminhando naqueles extensos corredores pela mão esquerda, aí bate de frente com todo mundo. Gente, você não sabe se portar em cidade, você vive onde? No Saara, que lá é livre. Então, são coisas mínimas. Escada rolante. Cara dessa. O meu avô, eu saía com o meu avô, na calçada é pela direita. Parar para conversar ou no meio-fio ou no canto da parede, senão bloqueia os outros. É isso. O sujeito arrancava, passava pelas árvores arrancando folhinha para mastigar. Um dia o meu avô parou o sujeito. O senhor sabe, essa árvore não é da prefeitura, é de todos nós. E que se todo mundo arrancar folha como o senhor, não vai ter sombra para os outros. Aí eu pequenininho, é isso. Vendo isso e aprendendo. Pois é. Mas voltando ao nosso Jair Bolsonaro. Sim. O que você acha que ele deveria fazer para se comunicar melhor ou para ter um governo? Esse governo dele, na sua opinião, continua bagunçado, como os críticos dizem? Não, eu não vejo bagunçado. O que eu vejo é o seguinte, ausente o presidente numa mesa de cirurgia ou com uma bolsa, né, com o último furo da faca do Adélio Bispo foi tirado há pouco tempo.
né, numa cirurgia grave, né, uma cirurgia muito sensível. Então ficou um tempão o presidente ainda dependendo da facada. Né? Eu vi um levantamento do G1 em que, na verdade, nos primeiros 100 dias, ele foi o que mais cumpriu promessas de campanha desses últimos tempos, só que isso não foi mostrado. Né? O que foi feito é o que todo mundo recomendava aos outros presidentes. Faça logo as grandes reformas. Ele já tocou as grandes reformas. A reforma contra o crime, não apenas o crime comum, mas o crime de engravatado. Né? E a reforma da Previdência, que senão acaba a Previdência. Você acha que ela passa? Olha, eu tenho ouvido as pessoas lá de dentro, de fonte primária, e não que lá por junho, julho já vai estar aprovada. E depois disso, o pessoal da Bolsa de Valores de São Paulo me conta que depois disso, ninguém segura esse país. Ninguém segura o Brasil. É o otimismo. Eu cobria economia no Jornal do Brasil no tempo do Milagre Brasileiro, do Delfim. Né? Era otimismo puro e entusiasmo. Era isso que movia. Né? O Médici entrava no Maracanã aplaudido. O Nelson Rodrigues dizia que o Maracanã vai até minuto de silêncio. Né? Então, era entusiasmo. Né? Embora o meu querido, em quem eu votaria se eu fosse eleitor do Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, estivesse lá do outro lado. Que também ele mesmo disse que não queria democracia. Né? Era outra coisa. Ele admite. Então, embora houvesse esses grupos menores, não tinha apelo popular. Estava todo mundo com o plástico no carro, ame-o ou deixe. Né? Mas era otimismo. Então, eu acho que está todo mundo assim com o pé atrás. Eu vou fazer uma palestra, eu tenho feito palestras dizendo isso. Eu não sei porquê, nós somos um país masoquista. Né? Quando as coisas vão bem, e ciclotímico, porque só vão indo bem, aí já é um jeito de arrebentar e descer. Eu vejo em tempos do Plano Real, puxa, o Plano Real acabou com a inflação, gente. Nós tínhamos uma inflação de 5.000% ao ano. O Gustavo Franco me abraçou um dia emocionadíssimo quando soube que era um parente meu que os inspirou. Ele foi? Um cara que foi julgado em Nuremberg e foi absolvido. Hjalmar Schacht, presidente do Banco Central alemão. Né? Ele era Egers como eu, por parte de mãe. Só que ele foi preso pelo Gordo Goering porque ele não queria deixar dinheiro para a Luftwaffe. Né? Aí foi preso, encontraram ele preso lá, foi para o julgamento, foi absolvido. Mas, enfim, o Plano Real, eu lembro de ver nossas colegas colunistas, comentaristas de economia, dizendo, isso é mais um engodo, é puramente eleitoreiro, a inflação há de voltar, torcendo pela inflação, parecia o cachorrinho do Barão Vermelho, que acha graça quando o chefe se dá mal. Todo mundo querendo que a gente se desse mal. Eu lembro que o presidente da Fiesp, eu não lembro quem era na época, dizendo assim, que saudades da inflação, naquele tempo não havia desemprego. Gente, meu Deus, que saudade de um regimezinho iraniano para dar umas chibatadas em quem tem saudade da inflação. Então nós somos um país que parece que torce contra. Eu não sei se é por causa da nossa religião principal, que a gente tem que sofrer para ir para o céu, né? Tem que pagar. Será que a influência é cristã? Que qualquer gozo leva ao inferno, né? Ou se é a mistura clássica de raças, que os caras que estudam raça dizem que não é isso, mas pega o banzo africano, o luto português e a tristeza indígena, e aí um enterro de Tancredo ou de Ayrton Senna é um sucesso. Mas o Amir Klink atravessa remando sozinho o Atlântico Sul e ninguém joga papel picado na cabeça dele. Né? Então, é estranho isso. A gente é um país que parece que torce para ir para baixo. Fomos colonizados ao mesmo tempo que chegaram os caras do Mayflower lá nos Estados Unidos. E aí, a primeira potência do mundo e nós aqui patinando. Ainda tentando botar uma primeira. Ainda. Mas, enfim, se a reforma da... Outro dia eu entrevistei uma vidente, ela me disse que em julho, agosto, o Brasil vai dar uma virada. Você está falando agora que em julho o pacote deve estar aprovado, da Previdência, né? A reforma da Previdência. E o pacote do Moro? Você acha que tem chance? Porque os políticos estão tão envolvidos, Pois é aquela história de querer... por exemplo, o Código de Processo Penal, quem fez? Né? Gente que olhou para o futuro e disse, será que me pega um dia? Aí eu quero ter essas e essas e essas saídas. Né?
A OAB aplaude assim quando vai ter mais recurso, porque quem ganha a grana é o escritório da advocacia. Né? Então estão lá, em segunda instância, nos Estados Unidos, o cara recorre da prisão. O juiz bate o martelo, o cara é carregado preso, na primeira. Não tem essa. Pode ser a senhora Ilona Helmsley, pode ser que seja quem for, o cara mais rico que tiver. Vai lá. Martha Stewart, aquela apresentadora de televisão, ficou presa um tempo. Vai lavar a prisão, lavar o chão da prisão. Está recorrendo com um grande advogado, mas está preso. Aqui, então, a gente cria esses benefícios para quem desrespeita a lei. O que significa isso? Está estimulando o desrespeito à lei. A pessoa até pensa assim, bom, eu vou roubar 100 milhões e eu fico 5 anos na prisão, vale a pena. Porque depois bota uma tornozeleira e vão para casas faraônicas. No sítio do Cerveró, é uma coisa deslumbrante. Meu Deus. Aquela região é linda, eu conheço várias casas daquele condomínio. Não de gente envolvida no Lava Jato, mas de pessoas que ganharam dinheiro de verdade, assim, com honestidade. E são lindíssimas, maravilhosas, é um paraíso morar ali. Eu tive há pouco num coquetel... Ele vai roubar e vai desfrutar depois do dinheiro. É isso que eu fico indignado. Tem coisas, eu e todo mundo, naturalmente. Coisas estranhas nesse país. Né? Eu fui à casa do Jorge Gerdau e Johan Peter outro dia. Ele é o maior empresário do Rio Grande do Sul, tem siderúrgicas nos Estados Unidos e ele ofereceu um coquetel para esses jovens empresários do Instituto de Estudos Empresariais. Eu fui ao coquetel. Olhei a casa dele e disse, gente, eu estou acostumado a ver casa muito melhor lá em Brasília, de gente que trabalha no serviço público. Você vê, né? É um empresário riquíssimo, né? Mas que não tem a ostentação, né? Não tem ostentação rico, e talvez não tenha, já esteja acostumado com o dinheiro desde sempre. Né? Os outros não, rico, os outros... É diferente, não está deslumbrado. Vem o mel, né? Nunca comeu mel, aí se lambuza. Se lambuza mesmo. Vide os vinhos. Que durante os últimos anos a gente ouviu tanto, né? Uma vez eu fui convidado, eu evito intimidades com o poder. Às vezes me perguntam, você está 43 anos em Brasília, qual é o segredo? Manter distância sanitária do poder. Aí um dia um ministro me convidou para um almoço no restaurante da moda lá de político. E serviu um vinho de R$650, né? Aí eu ainda pensei assim, quando eu vi o vinho caro, eu disse, bom, de qualquer maneira eu estou pagando esse vinho também porque eu pago imposto. E ele saiu feliz da vida, ele com certeza na vida dele, ele era um líder sindical, né? Antes, agora deve estar com outros cargos. É incrível, lá em Portugal eu fiquei sabendo de quanto se gastou de vinho em 2 restaurantes, primeiro com um presidente, depois com uma presidente, né? E não é brincadeira, esse pessoal exagera. É porque não é com o dinheiro deles, pois né? É como a gente fala, quando você pagou isso, porque não é com o seu dinheiro, pagou com o meu. Porque o gerente me disse, olha, vamos tirar uma foto e tal, fulano ali da outra mesa, disse que o senhor é da televisão, não sei o que tal. Tirei a foto. Aí ele quis mostrar o painel onde ficavam as fotos. Aí tinha uma foto lá do nosso presidente também lá. Aí eu disse para ele assim, o senhor sabe que eu estou com a sensação de que essa é a segunda vez que eu estou pagando essa conta? Que o vinho devia estar lá caríssimo. Mas, enfim, o pacote do Moro passa ou não passa? Pois, olha, se o Congresso olhar para trás, para os seus eleitores, tem que passar, meu Deus do céu, porque ninguém aguenta a corrupção e ninguém aguenta o crime nas ruas, ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais, as pessoas estão viajando para outros países e estão descobrindo que pode sair para a rua a qualquer hora do dia ou da noite. Não, e pode andar na rua de relógio. Olha que coisa mais prosaica, né? Você poder falar isso. Não, eu posso andar de relógio na Encontram rua. vitrina só de vidro. Eu posso falar no celular no meio da rua. Eu encontro o caixa eletrônico na calçada e ninguém explode o caixa eletrônico. É muito louco. Não dá para a gente continuar assim. Não dá. E porque as leis favorecem os infratores. Claro. Todos os infratores de O Brasil corrupção. protege bandidos, de modo geral. Colarinho branco ou sem colarinho, digamos assim, de camiseta. O Brasil não, os que fizeram as leis, os legisladores. Os legisladores. Eles têm que ser responsabilizados por isso. Mas não são e continuam aí. E os que estão lá hoje têm que se dar conta disso. Que hoje, we the people, nós o povo, estamos de olho pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Mudar, isso vai pesar. A rede né? social já pesou na eleição e vai pesar sempre. Não é o palpite de quem está falando, é a foto, é a imagem de quem está mostrando as coisas acontecerem. Né?
Por exemplo, agora não tem mais. Aconteceu um episódio... Né? Você tem prova, você está vendo. Pois é. Você falou aí, perguntou, pediu palpite sobre o que pode mudar. Outro dia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mordeu a isca e ficou respondendo no mesmo nível a um grupo de deputados. Não precisava, deixa eles falarem na linguagem deles, lá embaixo ele fica lá em cima. Em outro ele nível. Fala tão bem, né? Eu já vi entrevistas ele é muito bom, só que parece que é pavio curto, cabeça quente. Ele mesmo disse que não tem temperamento para ser articulador. Né? Eu era porta-voz do Figueiredo no dia que ele partiu a soco, com um sujeito que disse não sei o que para ele lá em Florianópolis. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Tem uma hora que o Bolsonaro também comete esse erro, que não tem que responder. As pessoas que... Na Lei Rouanet ele ficou respondendo muito, não tem que responder. E mais, o Dr. Freud explica, quem faz essa ofensa é porque está sentindo muito. Está passando recibo. Está passando recibo. Está provando. Então, muito obrigado por demonstrar que está morrendo de medo de mim. Você acha que ele devia falar os feitos dele no Twitter? Deve continuar com aquelas lives que ele fez durante a campanha, pelo menos uma vez por semana, assim? Eu acho que essa comunicação que foi tão vitoriosa na campanha eleitoral, ele não pode abandonar e dizer, olha, agora eu sou outro. Não pode. Ele vai estar dizendo para os seus eleitores, quase 58 milhões de eleitores, ele vai estar dizendo, olha, agora me subiu a cabeça. Não pode. Como o jogador de futebol que virou famoso, né? Não, ele tem que continuar nesse contato. Eu acho que o contato pessoal é muito bom, né? Agora, é só não morder a isca. Está cheio de gente jogando casca de banana, não é só nele. Agora, tanta gente torcendo contra, por quê, né? Porque estamos no mesmo barco. É torcer contra o piloto estando dentro do avião, quer dizer, é muito contra louco o piloto que isso. se chama capitão, né? Piloto de barco é capitão. Porque essa é o ouvido desse mesmo ex-presidente da Localiza, ele diz assim, gente, estamos todos no mesmo barco, gostemos ou não do capitão, estamos no mesmo, ele tem que salvar o navio. É verdade. Senão a gente vai se afogar, é lógico. E ele não salva o navio sozinho, essa é outra coisa. Ele é o primeiro mandatário, nós somos os mandantes, nós é o que o pusemos lá e sustentamos o governo com os nossos impostos, o governo, os nossos representantes, os nossos mandatários. Nós somos os mandantes, portanto temos que mandar, né? Temos que participar. A gente esquece até em que deputado a gente votou. Não podemos mais. Não dá. Né? Chega desse tempo. Tem que haver. Eu acho que a rede social é muito boa para aproximar assim de uma forma cotidiana até o representante do representado. Né? Você disse que tem 43 anos de Brasília. Quanto tempo você teve de Globo? 30? 31. 31. E você saiu da Globo. Pois Eu também saí da Globo já uma vez. Então é muito interessante essa experiência também. Como é que você está vivendo isso? Foi um belo tempo. Estou muito bem, porque parece que eu descobri... Eu acho que quando a gente muda de casamento, muda de local de trabalho, parece que a gente renasce. Eu sou um Renato, né? Mais um renascimento. Né? E esse recém-nascido que sai na rua é cumprimentado? As pessoas gostam de você ter saído? Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Que isso? Excesso de aperto de mão no aeroporto de Porto Alegre. Meu Deus! Mas eu não vou reclamar de ninguém. Mas quando terminou assim a fila, né? Agora mesmo lá no hotel, né? Fila. Eu estava almoçando. Nós vamos esperar aqui fora. Não, eu levanto. Né? Mas eu nunca vi antes. Eu não sei se é o Twitter, se é o YouTube, o que é. Mas alguma coisa acontece isso no meu coração. Isso é muito bom, porque são as pessoas associadas a gente. É uma espécie de associação, estamos todos no mesmo, as pessoas dizem, eu gosto disso, e vão contando das suas posições, desde tanto... O que elas apoiam mais? O que elas gostam mais? Bom, em geral, são das posições pró-Brasil, né? Da coragem de você dizer... eu acho que não precisa, não precisa de coragem, tem que ter dever, é um dever da gente. Mas nesses eu não acho que o tempos jornalismo virou uma coragem, porque você não foi nem um pouco censurado. Pois é. Você não levou umas pichadas? Claro que levou.
Se levei, qualquer não coisa lembro. que a gente coloca na rede social, a gente tem sempre alguém que dá. Se levei, eu não lembro. Eu estou muito bem. Você lê os comentários? Leio tudo. Eu leio tudo. Adoro crítica. Inclusive, quando eu era chefe, eu dizia, por favor, me critiquem, senão eu fico errando sozinho e repetindo o erro. A crítica é muito boa. A crítica ajuda a construir. Ainda aquela destruidora é do sujeito que está confessando. Estou morrendo de medo de você. O que você me disse me derrubou. Por isso que eu estou com raiva de você. Você usou um argumento. E quem usa substantivo, quem usa interjeição, não adianta. Quem usa substantivo, adjetivo também não está dizendo nada. Agora, quem sabe argumentar, meu Deus, é um favor que está fazendo. Né? Você tem feito muitas palestras também, né? Muitas eu tenho que parar, minha mulher já está reclamando que está com muita viagem. Né? Tem que parar, não aceito mais nenhuma nesse ano. Parar, não. Também você já deve ter agendado até o final do ano, por isso que você não pode aceitar tudo mais. Tomado. Mesmo a gente marcou essa entrevista com um tempão de antecedência. Pois é, e aproveitando que eu tenho uma palestra em São Paulo. A vida está sendo muito boa. Tá, sempre foi. Eu sempre tratei bem a vida, então a gente convive muito bem. E você gosta de morar em Brasília, né? Você mora numa casa mais afastada, né? Olha que eu vim de Buenos Aires, que é uma cidade, meu Deus, com todos os seus encantos. Buenos Aires dos anos 70. Quando eu cheguei a Brasília e vi aquele horizonte, enfim, do céu batendo lá na frente, aquele verde, aquela amplitude, eu me apaixonei desde o primeiro dia. Né? E hoje eu moro no meio dos passarinhos, moro no mato, é tucano passando, né? É muito bom. Né? Eu procuro também manter uma capacidade de recarregar as baterias e manter sempre a energia. Porque ano que vem eu faço 80. Ano que vem você faz 80. Minha mãe neste ano fez 100. Olha isso, mas é um DNA muito bom também. Ela e eu tomamos vinho, eu escolho os vinhos para ela. E brindaram os 100 dela e vão brindar os seus 80, se Deus quiser. Mas você faz exercício, como é que você administra isso? Desde que eu saí da rotina tem a mesma da cara Globo... De sempre, desde que eu perdi a rotina da Globo, eu não caminho mais, eu tenho que achar um tempo para caminhar, inclusive no meu mato, né, na minha trilha, e com os meus cachorros. Mas eu procuro de manhã, a primeira coisa, eu já estou uns 2 meses fazendo isso e eu estou notando diferença. Ao acordar, na cama mesmo, eu faço alongamento e pedalo. Fico pedalando no ar. Isso dá uma boa resistência nas costas, na musculatura. Mas eu acho que, sobretudo, minha mãe é assim também. Minha mãe não quer saber de coisa que incomoda. Se eu falo com ela todas as noites, 9h30 da noite, pelo telefone. Aí se eu digo, olha, morreu um amigo do meu pai. Ela diz, peraí, meu filho, o Grêmio está entrando em campo. Não quer saber de morte, de doença. Mas você tem todo o impacto do noticiário brasileiro, quase que sempre em primeira mão. E ele é sempre muito pesado, ou muitas vezes ele é pesado. Tem que criar uma casca, tipo, não é comigo, mas é com todos, né? Mas eu vou agir nisso, mas não vai me afetar. Né? Você consegue se blindar. Na minha primeira semana de Jornal do Brasil, eu vi que um avião de treinamento da Força Aérea estava dando rasante lá na vizinhança por sobre uma casa. Aí eu disse, ai, que diabo, esse cara daqui a pouco vai cair. Aí eu entrei no meu carmanguia, fui até em cima de uma elevação e comecei a fotografar o sujeito. Ele me viu fotografando e fez assim para mim. E embicou de novo. Aí quando ele foi retomar, a cauda pegou nos fios de alta tensão e ele, pimba, foi de nariz no chão. Aí eu passei por cima dos fios de alta tensão, fui o primeiro a chegar, né? Olhei e vi que vinha gente para socorrer. Eu disse, bom, tem gente vindo socorrer, eu vou fotografar. Eu sou jornalista. E fiquei fotografando. Né? Ele sobreviveu? Não. Mantive a distância. Eu sou daquela época que a gente condenava a repórter que na cheia dizia, ai, vai virar um barco, vai virar um barco. Eu disse, gente, as pessoas querem saber não as tuas emoções, querem saber o que está acontecendo. Você tem que se manter ali então, manter a compostura. Vai se misturar com os sequestradores, eu me ofereço como refém. Não, peraí, você é neutro aqui. Falar em sequestradores, você foi sequestrado. Fui sequestrado. E você teve um episódio também com a Palmares. Fui assaltado pela vanguarda armada revolucionária Palmares, a que Dilma pertencia.
Ela não estava lá. Ela não estava lá. Não foi ela pessoalmente? Não, eu também acredito que ela nunca pegou em armas. Ela era da logística, digamos assim. Eu tinha saído, eu era funcionário do Banco do Brasil, tinha um expediente pela manhã, porque à tarde eu fazia estágio no Jornal do Brasil e à noite eu estudava na PUC. Né? E eu tinha saído para fazer um lanche, que eu tinha chegado ao banco às 6 da manhã. Quando voltei, veio um sujeito, o dobro da minha altura, né? Me enfiou uma pistola no peito que eu achei que ia quebrar o meu externo. Né? Depois eu soube quem era. Ele era o chefão, inclusive eu vi entrevistas de ex-guerrilheiros dizendo que ele era muito violento, Edmur, o nome dele. Ele depois fugiu para o Chile, foi asilado no Chile, e quando Pinochet caiu, ele foi passar para a Argentina e nunca mais foi visto. Mas, enfim, e eles estavam lá dentro de boina, identificando VAR Palmares e gritando, viva Che Guevara, viva Che Guevara. Né? E explicou, isso é uma desapropriação, né, do dinheiro imperial, capitalista, aquela coisa toda. E aí eu fui para o banheiro, estava todo mundo de treme-treme no banheiro, eu fiquei espiando, porque eu já tinha tido contato com eles, talvez mais do que os outros, e vi quando foram embora, eu disse, eu vou atrás para ver para onde é que eles vão. Né? Aí entrei no meu carro com o Guilhermino, que era o outro funcionário, o Guilhermino com um revólver 32 do banco na mão, e fomos atrás. Eles saíram da estrada principal e eu continuei atrás deles. Lá pelas tantas, eles, depois de uma curva, tinham parado e estavam me esperando de fuzil. Eu não tinha visto arma longa, que é o fuzil. Não tinha visto. E o revólver, a pistola, é um tiro útil aí de 20, 30 metros, só por acaso ia me pegar. Mas o fuzil não. Aí eu dei uma meia volta e fui embora. Né? Mas, enfim, essa foi a aventura do período de VAR Palmares e esses outros movimentos armados que estavam por aí. Você falou que tem cachorros, vive no mato. Você falou num carmanguia, você tem paixão por carro, não? Tenho, eu gosto muito de carro. Eu cheguei a ser, para o Jornal de Brasília, eu fazia análise crítica dos diversos modelos de carro, né? Eu gosto muito de carro, gosto muito... Tem outras paixões assim que a gente nem imagina? Porque eu não imaginava você gostando de carro. Não, eu gosto de carro, sim. O principal para mim num carro é o torque, a capacidade de sair do lugar numa emergência. É aquela saída assim. Se eu tiver a 80 por hora e vem um caminhão desgovernado na minha direção e eu precisar passar imediatamente para 140 por hora. O carro tem que ter essa força. Não é para velocidade, é para força de sair do lugar e salvar vidas. Né? A segurança é o principal. Ter um controle de tração, ter ABS. Né? Eu treinei, eu e um colega, o Jaime Maia, nós treinamos, naquele tempo só tinha mecânica popular por aqui, não tinha 4 rodas, etc. Treinamos, em tempos que não havia ABS, de como salvar vidas, né? Aprendemos que não adianta freio, tem que ser direção. E nós íamos para um lugar desconhecido do outro, né? Com uma caixa de papelão e uma corda. A caixa de papelão era o pedestre que ia aparecer de repente na frente do carro. A gente atropelou várias caixas de papelão e, no fim, salvamos a vida da caixa de papelão. Eu estava indo para o banco, eu trabalhava lá no interior do Rio Grande do Sul, e eu dirigindo, e um pai saiu, uma criança com o pai atrás de chinelo, saiu correndo da casa, invadiu a rua, e eu, antes que eu pensasse, a medula já treinada, deu o reflexo de tirar a frente e tirar a traseira e salvei a vida da criança. Esse pai me identificou, foi lá no banco onde eu estava trabalhando e foi me agradecer, dizer que a culpa seria dele e tal. E eu disse, olha, o senhor não vai acreditar, mas eu treinei para salvar a vida de seu filho. Né? Olha isso. Então eu gosto de carro. Gosto de carro. E leitura, né? Leitura. Eu tenho um livro no banheiro, um livro na sala, um livro na pasta. Né? E lê sociopolítica ou lê ficção também? Não, eu leio principalmente história, né? História. Eu estou lendo o Yuval Noah Harari, agora o Homo Deus. Outro dia eu estava contando no Mosteiro de São Bento para as freiras as teorias do Homo Deus. Você nem olha onde você foi contar. Outro dia que eu digo foi anteontem. Alexandre, só para a gente terminar, qual é a sua esperança? Assim, o que você espera para o Brasil? O que você acha que vai... espera, assim, não como sonho, mas como
E agora, José, para onde? Sabe assim? Leda, quando eu nasci, recém tinha chegado ao Brasil o Stefan Zweig. Era um dos maiores escritores de ascendência judaica, fugido da Áustria porque o nazismo ia pegá-lo. Veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil, escreveu um livro chamado... Petrópolis, né? Petrópolis, depois se matou lá. Depois se matou. Aí vai botar esperança nisso. Ele e a mulher, né? A Lotte. Aí... O Dines gostava muito, né? Falava muito nele. Então, Brasil, País do Futuro era o título do livro. Foi traduzido em 16 línguas e cunhou o bordão. Brasil, País do Futuro. Pois eu ouvi durante toda a minha infância que Brasil era o país do futuro. Durante toda a minha mocidade, durante toda a minha maturidade. E estou ouvindo até hoje que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro não chega, gente. O que há? O futuro chega perto da gente. A gente empurra o futuro de volta. Um artista plástico brasileiro que dá aula no Japão, cara, é bom. Osni Branco me disse um dia, olha, aqui do outro lado do mundo, eu tenho certeza de que Deus é brasileiro. Eu disse, por que, Osni? Porque Deus põe a oportunidade na porta da frente e a gente joga fora pela janela dos fundos. Aí Deus põe de novo e a gente joga fora de novo. Aí Deus põe de novo e de novo e de novo. Só pode ser brasileiro para insistir desse jeito. Então, o brasileiro profissão e esperança talvez seja uma bela frase, um belo título, mas eu não vou dizer que cansa ter esperança, não. Quem tem esperança sempre alcança, né? Mas perder a esperança não está na conta. Não. Tem que ter esperança porque tem que ter, né, para não desanimar. Mas que diabo, gente, vamos parar e pensar nos nossos filhos, netos e bisnetos e vamos construir esse Brasil com esse potencial que tem esse país de riquezas naturais, porque não tem as riquezas do conhecimento, que são as principais do mundo de hoje. O que é o Vale do Silício? O que é Israel? Deserto. Não tem nada a não ser cérebro. E cérebro é tudo. Gente, vamos estudar. Vamos adquirir conhecimento e vamos nos civilizar também, aprender a viver em sociedade, em comunidade. E não vamos mais permitir roubos. Ou pelo menos vamos ser contra eles. É consequência, tudo é consequência, né? Você vê a consequência do lixo na rua. Né? Tem consequência, não tem, sempre terá. Tem leis naturais que nos cobram. São Paulo, eu fiquei sabendo que havia riachos e riachos que escoavam a água da chuva. Aí cobriram tudo, fizeram linha reta, canalizando de linha reta, não existe rio de linha reta. Aí a água adquire mais velocidade, vai destruindo no Rio, tudo. Agora, nessa última chuva, ficou comprovado que o assoreamento do canal do Jardim de Alá provocou toda aquela enchente da Jardim Botânico, a lagoa. Claro, porque a água não chega na lagoa, também não chega no mar. Ora, top, o canal tinha 500 metros, agora tem 15. Tudo que entra na lagoa e entra no Jardim de Alá. Né? É tudo consequência da gente. Você tem netos também? Tenho, 2 netos. Tem 2 filhos agora e tem... 2 filhos. Eu tenho 2 meninas agora. Eu tive 3 filhos, um menino e 2 meninas. As 2 meninas, uma está começando a fazer palestra. Ah, Sobre o quê? Sobre como se recuperar do estresse empresarial. Né? Ela foi executiva de empresa, principalmente na área de telefonia, durante anos. Né? E agora está aplicando o que aprendeu. E a Júlia é jornalista, né? Tá no Sport TV e no game, cobrindo games. Né? E o neto já fez filmes, está sendo o maior sucesso de bilheteria da Romênia, já passou de 1 milhão de espectadores. Ele mora em Londres e é casado, vai casar agora com a atriz do Fantasma da Ópera. Olha só. Tem quantos anos ele? 30 e... Você tem um neto de 30 Ele é de 85, de 13 de agosto de 85. 33, portanto, 33 anos. E a neta tem 21 a 22 e já teve em programa da Globo tocando guitarra e cantando, ela compõe também, está todo mundo nessa área. Né? Todo mundo perto. E a Júlia é o meu braço direito nas redes sociais. Minha conselheira, né? É quem me empurrou para as redes sociais, quem me fez entrar no YouTube. Então, e você está feliz com o resultado? Né? Está ótimo. É a nova TV, o YouTube? Eu acho que sim. É a TV individual, né? É o que você está fazendo.
TV Estou individual. adorando fazer. Puxa vida. E adorei que você tenha vindo. Muito obrigado. Obrigado, Leda. Mesmo, obrigado. Como tá? eu disse, foi um prêmio para mim estar aqui ao seu lado. Mim. Aliás, a gente tem um brinde aqui, modestíssimo. Puxa, uma caneca do canal. Grande lembrança. Que eu passo para você. Vai lá para a minha biblioteca. Obrigado. Onde está improvisado o meu estúdio, por enquanto. Tá certo. Este foi o Alexandre Garcia, que me deu esse enorme prazer. E vocês me deram prazer por estar nos assistindo. E continuem assistindo, por favor. Até o próximo vídeo. Valeu.